Olá, tudo bem? Eu vou fazer este vídeo aqui agora, com a leitura de um texto que eu escrevi sobre um protocolo do Conselho Nacional de Justiça. O protocolo do Conselho Nacional de Justiça e a dispensa de perícia ambiental, uma análise crítica. O Conselho Nacional de Justiça publicou o protocolo para julgamento de ações ambientais em outubro. Este documento defende a tese do uso cada vez maior do censuramento remoto nestas ações e a diminuição do uso da perícia. Podemos destacar um trecho da parte 2, diretrizes jurídicas, sobre o artigo 11 da resolução CNJ, número 433/2021, intitulado Possibilidade de dispensa de perícia para identificação da materialidade a partir do uso de imagens. Pretendemos aqui fazer uma crítica a esta decisão, discorrendo primeiro sobre alguns conceitos de censuramento remoto, tecnologia que não podemos abrir mão nestes trabalhos, e depois algumas lacunas presentes na tecnologia e ou do profissional que pode fazer uso. De acordo com Menezes, censuramento remoto é uma técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. O mesmo autor dá outra definição, levando em conta desta vez o rigor científico. Censuramento remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Lembrando que a ênfase neste texto é sobre o uso das imagens de satélite, mas esta não é a única tecnologia de censuramento remoto. Um exemplo disso, bem mais antigo, é o uso das fotografias aéreas. E um exemplo mais recente é o uso cada vez maior de drones. Um dos problemas que podemos detectar é a resolução espacial. Podemos adiantar a resolução espacial. Bias, Brito e Santa Rosa destacam a necessidade das altas resoluções, principalmente nas pesquisas em áreas urbanas. Um exemplo de satélite é o ICONOS, com resolução de 1 metro. Este satélite é pouco utilizado no Brasil, na realidade. A tabela do protocolo, nas páginas 44 e 45, são citados, aquele de melhor resolução, o programa Mais Brasil, sob responsabilidade do Ministério da Justiça, com resolução de 3,7 metros, e o CIPANSAR, que é o Sistema de Proteção da Amazônia por Radar. Então, que fique bem claro, esse aí usa o radar e não satélite, que tem resolução entre 3 e 15 metros. O problema neste, então, é que não deve cobrir todo o país. O foco dele é a Amazônia, né? Como geógrafo, o autor defende o uso de mapas, imagens de satélite, sistemas geográficos, sistema de informações geográficas, entre outras tecnologias. Defendemos o uso dessas geotecnologias, mas consideramos muito difícil a dispensa de uma perícia direta com vistoria em campo, principalmente em ações que a área não seja de grande extensão espacial. Existem ainda outras lacunas, como, por exemplo, a resolução temporal, que pode variar vários dias, de acordo com o satélite utilizado. O problema da cobertura de nuvens, que dificulta a interpretação do profissional, e tem ainda o fato da imagem ter sido feita à noite, que vai gerar a mesma dificuldade, neste caso aí com problemas da visualização. Ainda sobre a interpretação do profissional, aqui cabe uma observação relevante. Se você entregar uma imagem de satélite, somente, para várias pessoas, cada um pode interpretar de maneira diferente. O que defendemos, então, é que esta tarefa seja feita por um especialista, pois mesmo na perícia ambiental, nem todos os profissionais têm esta qualificação. E até mesmo instituições respeitadas nesta área, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, São José dos Campos, vários pesquisadores trabalham com temas diferentes, específicos, como meteorologia, desmatamento, agricultura, geologia, bacias hidrográficas, etc. O próprio protocolo esclarece que o CNJ solicitará treinamentos para os servidores do Judiciário nesta área, na página 66. Paulo Roberto Menezes cita ainda que, atualmente, o censuramento remoto
é constituído por uma razoável constelação de satélites que oferecem imagens para atender às necessidades de uma ampla demanda de usuários. Para aqueles usuários que necessitam de uma observação detalhada do tamanho e das formas dos objetos, há os sensores que detectam áreas unitárias inferiores a 1 metro e com meios para visualização estereoscópica 3D, muito úteis para levantamento cadastrais multifinalitários, urbanos e cartografia digital. Neste caso, o enfoque é sobre a resolução espacial. Os interessados em monitoração para o acompanhamento da evolução e de mudanças da paisagem podem recorrer aos sensores com alta taxa de revisita à área. A revisita, no caso, se refere à resolução temporal. Quantos dias aquele satélite vai mapear, vai fazer imagem daquele local novamente. Já estão girando em torno da Terra. Já os que se interessam em determinar a composição ou constituição dos minerais ou rochas, a procura é pelos sensores com um grande número de bandas espectrais. Neste caso, a prioridade vai ser a resolução espectral. Por isso, uma forma de se abordar as potencialidades de um sensor é pelo dimensionamento de suas resoluções. Ou seja, o que importa para nós é o objetivo do estudo de acordo com a imagem. O que você quer com aquela imagem? O que você deseja? Qual a interpretação que você quer? Esta pode ser boa para um geólogo, mas não para um meteorologista e assim por diante, e vice-versa. E assim vai. Outro ponto importante é a escala a ser adotada. Neste caso, BIAS, entre outros, como já citamos, chamam a atenção sobre o erro máximo admissível considerado numa imagem ou mapa, que é de 0,2 milímetros. E que não é possível distinguir uma imagem digital objetos com tamanhos menores do que o pixel. Voltando àquela questão, resolução espacial, que interessa para nós nesse momento. Nesse sentido, já vimos erros cometidos até por interpretação de imagens feitas por drone, que tem uma resolução maior do que a de satélite, mais detalhada. Tem gente interpretando de errado também. Tem uma escala que eu cito aqui, não temos tempo aqui de falar sobre essa escala, não. A tabela, um texto que eu escrevi, caso alguém precise, deseje, possa enviar depois. Para finalizar, chamamos a atenção para a imagem da Baía de Sepetiba na página 65 deste protocolo. Como conhecedor desta área, não se pode duvidar da interpretação e capacidade do perito federal. Mas será que só a imagem basta? Não seria o caso, por exemplo, de pesquisar sobre os elementos químicos despejados na Baía? Será que são metais pesados, como cádmio, zinco, etc., de acordo com estudos feitos até pelo saudoso engenheiro químico Flávio Diniz? Que danos podem causar ao ecossistema, às pessoas que vivem na localidade? Pode ser preciso, então, uma análise de um químico, por exemplo, neste caso em particular. Então, defendemos ainda também que, apesar de não ficar muito claro no protocolo, a carência de peritos ambientais na Amazônia pode ser uma boa oportunidade, apesar dos perigos sabidos. Pode ser uma boa oportunidade, então, para nós, peritos ambientais judiciais, este campo aberto na Amazônia, esta carência que parece demonstrar no protocolo. Deixamos em aberto, então, essas discussões sujeitas às críticas, sugestões e prosseguimentos deste tema de suma importância. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Forte abraço, ficamos à disposição aí, como falamos agora no final. Até logo, até breve.